Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Campeão do mundo com apenas 23 anos, o atacante André Schuller foi por alguns anos um dos jogadores mais cobiçados do mundo. Diversos times se mostraram dispostos a pagar dezenas de milhões para contar com o seu talento. Mas, há exatos 5 anos do seu auge, esse alemão vive hoje o outro lado da moeda, chegando a ser apontado por alguns como a pior contratação da história do Borussia Dortmund. Como sua carreira deu uma reviravolta tão grande? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Confere só! Nascido na cidade de Lutz-Safnach, André Schuller sempre foi um jogador tratado com muita expectativa na base do futebol alemão. Mostrando bastante qualidade, desde jovem despertava o interesse de vários clubes, e foi por muitos até apontado como possível sucessor de Klose na seleção da Alemanha. Revelado em um clube que carrega o mesmo nome de sua cidade natal, o atacante se mudou para o Mainz em 2009 e por lá começou a ganhar projeção nacional. Naquela mesma temporada, prestes a completar 19 anos, foi promovido ao time principal e em cerca de 2 anos acumulou números até considerados bons, marcando 20 gols em um pouco mais de 60 jogos. Desta forma, com essa pouca idade e um eminente faro de gols, não demorou muito para Joachim Löw, técnico da seleção principal da Alemanha, dar ao jogador sua primeira chance na equipe nacional. A estreia aconteceu em um amistoso no dia 17 de novembro de 2010 contra a Suécia, que terminou em 0-0. Na oportunidade, Schuller atuou por 12 minutos. Nessa altura, vários clubes do mundo já queriam contar com este talento. Mas só em julho de 2011 foi que o atacante conhecia o seu novo rumo. No caso, o Bayer Leverkusen, que não mediu consequências ao desembolsar 12 milhões de euros para contar com a promessa em seu plantel. A aposta ao longo do tempo deu muito certo, e já na temporada 2012-2013 da Bundesliga, o atacante brilhou. Foi um dos destaques da competição ao marcar 11 gols em 34 jogos. Estes números, aliado a uma sequência de jogos na seleção principal, foram suficientes para o Chelsea, em junho de 2013, colocar na mesa do Leverkusen uma proposta milionária por Schuller de 25 milhões de euros, mais um empréstimo de 1 ano do belga Kevin De Bruyne, que pertencia aos Blues, mas que tinha feito uma ótima temporada pelo Werder Bremen. A bolada foi aceita, e logo o atacante alemão se colocou à disposição do técnico José Mourinho. Com a camisa 14, o jogador, depois de um período de adaptação, foi importante para o time com seus golzinhos, e até teve uma boa sequência de jogos como titular. Mas logo viu o seu rendimento cair. Porém, nada que atrapalhasse na metade de 2014 sua convocação para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Nesta altura, Schuller já era um dos jogadores de confiança do técnico Löw. Ele foi reserva da seleção durante toda a competição, mas mesmo assim foi muito utilizado pelo treinador e foi peça importante do país no título mundial. Marcou o gol da vitória alemã por 2-1 sobre a Argélia, nas oitavas de final. E vindo do banco de reservas, marcou 2 gols na goleada diante da seleção brasileira, por 7-1. Já na final, ainda fez o cruzamento para o gol de Mario Götze, na prorrogação, que deu o título para a Alemanha. Valorizado e em alta, Schuller voltou para o Chelsea, mas depois de exatos 6 meses pediu para deixar o clube inglês. A justificativa foi que ele não se sentia mais na confiança de Mourinho, que quase todos os jogos o substituía. O alemão teve o seu pedido atendido prontamente, mas não saiu de graça não. O Wolfsburg, clube que garantiu o retorno do atacante para a Alemanha, teve que pagar a bagatela de 23 milhões de euros pela transferência. Curiosamente, para o Wolfsburg foi um dos melhores negócios, já que em menos de uma temporada e meia, precisamente em julho de 2016, veio o Borussia Dortmund e pagou 30 milhões de euros pelo jogador. Mesmo com ele não vivendo uma ótima fase, a diretoria do Borussia não teve receio em pagar tanto na contratação. Aliás, toda essa bolada gasta na contratação tinha vindo da venda de Mkhitaryan para o Manchester United. Até o recente retorno de Hummels, Schuller foi a contratação mais cara da história do clube aurinegro. Porém, mal sabiam os envolvidos que esta contratação se tornaria uma verdadeira dor de cabeça, tanto para o clube como também para o jogador.
Com um contrato até junho de 2021, Schuller chegou ao clube com a expectativa de reeditar a parceria de seleção com Mário Götze, mas para a tristeza da torcida e do próprio jogador, isto pouco aconteceu. A passagem de André Schuller por lá foi um fracasso. Logo em sua primeira temporada, participou de 25 jogos e perdeu outros 23 por lesão. O máximo de jogos que conseguiu completar em sequência foram 6. Já na temporada seguinte, não foi muito diferente. Fez ao todo 26 jogos e marcou apenas míseros 3 gols. Pelo preço pago e o alto salário, logo as críticas da torcida e da imprensa para cima do jogador foram intensas. Com isso, já em julho do ano passado, mesmo com ainda 3 anos de contrato a serem cumpridos, o aurinegro abriu mão de Schuller. Para tentar pelo menos amenizar o estrago dos cofres, a alternativa do clube foi colocar o jogador no mercado. Mas ninguém quis oferecer nem a metade dos 30 milhões pagos em 2016. O que sobrou desta forma foi o empréstimo. Os alemães resolveram repassar o atacante ao Fulham, clube na época da elite do futebol inglês. Cedido por 2 temporadas, a ideia foi colocar o atleta em uma das maiores vitrines do mundo para tentar pelo menos reaver o investimento. Não deu certo. Após 25 jogos e 6 gols marcados, Schuller foi devolvido ao Borussia, uma vez que o clube inglês acabou caindo para a 2ª divisão. De volta, a contratação milionária logo foi informada que não teria chances no time principal do Borussia e que seus empresários estavam livres para negociá-lo. Mas, mais uma vez, nenhum clube dos grandes centros colocou a mão no bolso para contratar o atacante. Este certo desprezo abalou e bem André Schuller, que admitiu em entrevistas que pensou sim até em pendurar as chuteiras. Depois de ser oferecido a diversos outros clubes de menores ligas, eis que surgiu na vida do jogador o Spartak Moscou. O clube russo não quis comprá-lo, mas aceitou pagar o seu salário completo por uma temporada. Por lá, caso o alemão vá bem, os russos, em julho de 2020, terão que pagar cerca de 7 milhões de euros para ter o jogador em definitivo. Apesar de ser um valor muito menor do que o Borussia pagou em 2016, talvez essa seja a única solução para as duas partes neste momento. Mas, pelo jeito, o atacante mais uma vez vai voltar ao clube alemão em 2020. Pelo menos se continuar com esses atuais números. Até agora, André Schuller tem 15 jogos pelo Spartak Moscou e marcou apenas 3 gols. Aliás, já há 3 meses, o alemão não sabe o que é balançar as redes. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!